Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2021, segunda aplicação, que envolve conceitos sobre potência elétrica. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 97 do Enem 2021, segunda aplicação, prova de física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos começar. Questão número 97 do Enem 2021, segunda aplicação, física, prova amarela, que diz assim: no manual de instruções de um conjunto de 30 lâmpadas idênticas usadas para enfeite, está especificado que o conjunto deve ser ligado em uma rede elétrica de 120 volts, resultando em uma corrente total de 4,5 amperes. No entanto, o manual não informa a potência nominal de cada lâmpada para a aquisição de lâmpadas individuais de reposição em caso de queima. Depois de ligar o conjunto, percebe-se que, ao retirar qualquer lâmpada, qualquer uma das 30 lâmpadas, 1/3 das demais não acende. Qual a potência nominal de cada lâmpada? E aí seguem as alternativas. É uma questão, relativamente fácil, mas que envolve interpretação do que ela está pedindo e conceitos, relacionados à associação de resistores em série e em paralelo com as suas respectivas características. Antes de seguirmos, vou dar mais uma passada rápida no texto e pontuar detalhes, que você precisa estar atento na análise e interpretação. Então vamos lá. No manual de instruções de um conjunto de 30 lâmpadas idênticas, o conjunto composto ali daquele circuito, vamos dizer assim, tem 30 lâmpadas, tá? Todas idênticas, ou seja, com a mesma potência. Usadas para enfeite, está especificado que o conjunto deve ser ligado em uma rede elétrica de 120 volts, ou seja, a bateria, o gerador, a fonte que vai alimentar, vai fornecer a energia necessária para que essas 30 lâmpadas acendam, é de 120 volts, resultando em uma corrente total de 4,5 amperes. Ou seja, essa fonte, essa bateria, esse gerador de 120 volts vai gerar para esse circuito dessas 30 lâmpadas, que a gente ainda não detalhou o que seja, uma corrente total de 4,5 amperes. Continuando. No entanto, o manual não informa a potência nominal de cada lâmpada para a aquisição de lâmpadas individuais de reposição em caso de queima. Ou seja, a gente não sabe qual é a especificação de cada uma dessas lâmpadas, qual é a potência dela para a gente comprar para eventuais trocas. Continuando aqui. Depois de ligar o conjunto, esse circuito, a fonte de 120 volts, que está gerando ali uma corrente total de 4,5 amperes para as 30 lâmpadas, percebe-se que, ao retirar qualquer lâmpada, aqui é um detalhe fundamental, qualquer dessas 30 lâmpadas que eu tirar, olha o que acontece. 1/3 das demais não acende. Então aqui está o grande detalhe. Qualquer lâmpada e 1/3 das demais não acende. E ele pede qual a potência nominal de cada lâmpada. E aí seguem as alternativas. Se ao retirar qualquer lâmpada, 1/3 das demais não acende, eu vou deduzir algumas coisas que a gente vai mostrar em seguida. Então vamos lá. Esta questão trata sobre potência elétrica. Então, as 30 lâmpadas estão ligadas com 3 fileiras. Isso é importante você já definir. Em paralelo. Tá? As 3 estão em paralelo, na associação em paralelo, 3 fileiras. Porque ele fala que quando eu retiro qualquer uma das 30 lâmpadas, 1/3 delas se apaga. Então, significa dizer que essas 30 lâmpadas estão em paralelo, sendo que cada fileira contém 10 lâmpadas em série. Porque a gente já sabe que quando eu tenho um circuito em série, quando eu abro em qualquer ponto, todos os outros elementos ficam sem corrente. Consequentemente,
não funciona. No caso aqui, os elementos são 10 lâmpadas em série, ou seja, a mesma corrente passa nessas 10 lâmpadas. Se eu retirar qualquer uma delas, o circuito fica aberto e as outras 9 se apagam. Basicamente é isso. Então, quando ele fala aqui, quando eu retiro qualquer lâmpada das 30, 1/3 das lâmpadas se apaga. Então, você tem que interpretar que essas 30 lâmpadas estão disponibilizadas em 3 fileiras de 10, né, totalizando os 30, e estão em paralelo, as 3 fileiras. Né? Ou seja, e cada uma dessa fileira tem 10 lâmpadas em série para acontecer isso, porque quando se retirar cada uma dessas lâmpadas, as outras 9 se apagarem. Então, eu fiz aqui um esboço, né, e a gente vai explicar mais uma vez o que está acontecendo. Ele disse, o que ele falou? Eu tenho 30 lâmpadas aqui, né, 10 mais 10 mais 10, 30. Alimentada por uma fonte de 120 volts, está aqui, um gerador, uma bateria, ou, sei lá, uma fonte, depende da forma como se apresente, né, o termo é o mesmo, né? Aqui o polo positivo e aqui o negativo. E ele falou que essa fonte gera uma corrente total de 4,5 amperes. A fonte aqui gerada é 4,5 amperes, que vem por aqui, aqui chega, olha, o que ele falou? Que quando eu retiro cada uma dessas lâmpadas, aqui tem 1/3 delas se apaga. Se 1/3 se apaga, eu já deduzo que as outras, as 30 lâmpadas estão em paralelo, 10 a 10. Aqui tem o 10, em paralelo com essas 10, em paralelo com essas 10. E ele quer a potência de cada lâmpada. Significa dizer que as 30 lâmpadas são iguais. Se as 30 lâmpadas são iguais, essa corrente de 4,5 amperes vai se subdividir aqui em cada ramo, em cada um desses 3 ramos em paralelo, igualmente, 4,5 dividido por 3, 1,5 ampere. Então, cada ramo desse que tem 10 lâmpadas vai, né, ter uma corrente de 1,5 amperes, uma corrente I de 1,5 amperes. Aqui nesse primeiro, 1,5 amperes nessas 10 lâmpadas. Aqui também 1,5 amperes nessas 10 lâmpadas. E aqui também 1,5 amperes nessas 10 lâmpadas. O que ele falou? Quando ele retira qualquer uma dessas lâmpadas queimada para troca, né, 1/3 das lâmpadas se apaga. Lógico, né? Se eu tiro qualquer uma, essas 10 lâmpadas aqui estão em série, essa mesma corrente. Quando eu tiro qualquer lâmpada, eu abro esse ramo do circuito. Consequentemente, essa corrente aqui não passa e as lâmpadas, a corrente não passando, as lâmpadas não se acendem. Então, 1/3 de 30 dá 10, não é isso? Então, qualquer uma dessas lâmpadas, se eu tirar uma daqui, apaga todas. Se eu tirar uma dessas daqui do meio, né, também, qualquer uma dessas lâmpadas, todas as outras se apagam, fica acesa a de cima e a de baixo. Essa de baixo, se eu tirar qualquer uma dessas lâmpadas, essas 10 de baixo se apagam e essas as 10 de cima ficam acesas, porque estão em paralelo. Aqui entra o conceito de associação em paralelo e em série. Quando eu tenho associação em paralelo, significa dizer que o gerador, né, apresenta a mesma tensão para todos eles. Significa dizer que essas 10 lâmpadas estão sendo alimentadas com 120 volts, essas outras 10 do meio aqui também com 120 volts, e essas 10 de cima aqui também com 120 volts. Ok? Porém, as correntes, como eu mostrei, né, aqui nesse nó, essa corrente de 4,5 amperes vai se dividir aqui, né, em cada ramo desse com 1,5 amperes, que é igualmente, e cada lâmpada, como ela é igual, então as 10 lâmpadas aqui, né, são idênticas a essas 10, idênticas a essas 10. Então, essa corrente de 1,5 ampere é a mesma, né, em cada ramo que vai passar em cada uma das lâmpadas. Ok? Então, esse é, digamos assim, o esboço desse problema. Então, continuando. Corrente total dada na questão, IT, que eu estou chamando aqui, 4,5 amperes gerada pela fonte de 120 volts. Isso é dado no enunciado. Também dado no enunciado. Não, aqui é a interpretação. Corrente em cada ramo, I é igual a 1,5 amperes, porque eu tenho 3 ramos, se os 3 ramos possuem 10 lâmpadas, cada uma idêntica, né? Então essa corrente total vai se subdividir igualmente, 4,5 por 3,
1,5 amperes, como já explicado. Tensão em cada lâmpada. Como eu falei, esse 120 volts, ele alimenta cada grupinho desse de 10 lâmpadas, né? O primeiro ramo, segundo e terceiro. Se 120 volts está para as 10 lâmpadas de cada um desses ramos, para uma lâmpada, logicamente, vai ser 120 dividido por 10, não é isso? 120 dividido por 10 dá 12 volts. A tensão em cada lâmpada, 12 volts. Né? A tensão de cada uma dessas lâmpadas em cada ramo, 12 volts. Então, se eu tenho a corrente que passa em cada lâmpada, que é a mesma de cada ramo, que é 1,5 amperes. Se eu tenho a tensão em cada lâmpada U, eu tenho a potência nominal de cada lâmpada para saber qual é o seu valor e poder comprar sobressalente para eventuais trocas. Ok? Novamente é um circuito. Potência em cada lâmpada. Potência, como sabemos também, é o produto da tensão vezes a corrente. U vezes I. Potência, tensão vezes corrente. Ou seja, potência, tensão de cada... A diferença de potencial para cada lâmpada, né? A tensão disponibilizada para cada lâmpada. 12 volts. 12. Vezes a corrente que passa em cada lâmpada, que é a mesma que passa em cada fileira de 10. 1,5 ampere, já que estão em série. Então, 12 vezes 1,5, não é isso? A minha potência para cada lâmpada vai dar, se eu fazer essa multiplicação, dá 18 watts. Essa é a potência para cada lâmpada. Com isso, a resposta é a letra B. A potência nominal de cada lâmpada é 18 watts. Ok? Com isso, a gente finaliza aqui esta aula. Espero que ela tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.